Olá, está no ar mais um Advocacy, que traz temas e debates relevantes para a sociedade. No programa de hoje teremos alguns convidados para falarmos sobre a candidatura a presidente da OAB-MG. Eles irão nos contar sobre as propostas para a gestão e muito mais. Você não pode perder, porque o Advocacy já começou. No dia 27 de novembro, a OAB-MG passará por eleições internas para a renovação da diretoria do Conselho Sessional. O Advocacy convidou as 4 chapas para participar do programa, mas apenas 3 aceitaram o nosso convite. E agora eu converso com o advogado Luiz Cláudio Chaves, é candidato à presidência da OAB-MG. Ele lidera a chapa Pela Ordem com Você e vai nos contar um pouco sobre suas propostas. Doutor Luiz Cláudio, obrigado pela sua participação e por atender o nosso convite, estar aqui nesse momento tão importante para a categoria toda, né? Eu que agradeço, uma alegria, uma satisfação imensa participar desse programa que tem uma audiência maravilhosa e conversar com os advogados, advogadas, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Verdade. Doutor, nós temos 15 minutos nesse período de intervalo, de perguntas e respostas. Então, quando eu fizer a primeira pergunta, nós temos 15 minutos e aí nós vamos seguir, porque é o mesmo prazo para todos, o mesmo tempo para todos os nossos convidados. Então, a partir de agora, nós temos 15 minutos. Eu quero começar aqui com a primeira pergunta. Quais são os desafios para a advocacia que a sua chapa visualiza neste momento? 15 minutos é suficiente para sustentação oral, né? Mas para falar de todas as propostas é muito difícil. Mas eu quero concentrar o nosso foco sempre nos pilares da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a defesa da Constituição da República, a defesa intransigente dos direitos humanos e também das prerrogativas da advocacia, porque prerrogativa de advogado, longe de ser um privilégio classista, que as pessoas comuns acham, é uma condição sine qua non para que o advogado tenha independência para lutar em favor do jurisdicionado. Então, quando a gente fala em prerrogativa do advogado, a gente está lutando pela advocacia e pela cidadania no Brasil. Uma outra pergunta é que os advogados de todo o Brasil têm reclamado sobre eleições, sobretudo quando a OAB passa por alguns problemas e nós estamos vivendo um momento de segmentos diferentes, né, políticos. E aí reclamam sobre eleições para o Conselho Federal da OAB. A minha pergunta é, qual a sua proposta ou a sua posição com relação à eleição para o Conselho Federal? Diretas, indiretas, qual que é a sua proposta, a sua visão sobre isso? Eu quero dizer que nem sempre a gente consegue as coisas facilmente. A gente tem que lutar e às vezes a luta é de uma década, é uma luta permanente. Eu vou dar o exemplo do TRF 6, que foi uma luta que eu encabecei em 2010, nós lutamos vários anos, conseguimos o êxito, depois veio uma decisão do ministro Joaquim Barbosa estabelecendo um vício de origem, retomamos para a estaca zero e continuamos a luta agora nesse mandato. A Caixa de Assistência dos Advogados assumiu a luta, incluiu essa pauta na conferência da advocacia, convidou o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, para ser o interlocutor e a palestra magna desse evento, cobramos assim, institucionalmente a pauta prioritária do TRF6 e conseguimos, felizmente, depois de mais de década de luta. É um reconhecimento a várias pessoas, senador Arlindo Porto lá atrás, ministro João Otávio, mas que teve a participação muito ativa nossa, em especial nesse mandato. E isso traz muita vantagem para o cidadão mineiro, para as empresas mineiras e para a advocacia mineira, de não ter que se deslocar a Brasília para fazer sustentação. E outra luta que a gente enfrenta há vários anos é realmente a eleição direta para o Conselho Federal. A gente sabe, está vendo na prática, que as eleições no Conselho Federal são definidas sem discussão de propostas, sem apresentação de pautas, porque elas são definidas nos bastidores eleitorais há um ano antes da eleição propriamente dita. E são eleições indiretas entre conselheiros federais. Essa fórmula sempre foi combatida por Minas Gerais, é um anseio da advocacia mineira e também ganhamos já adeptos em outros estados, como Bahia e outros estados da federação. E vamos firmes com nossos conselheiros federais, se obtivermos, com a graça de Deus, a vitória, lutarmos para isso. Já temos também um empenho
do senador Rodrigo Pacheco para pautar essa matéria também. Ele apenas nos pediu que fizesse um modelo redacional que não fizesse com que um aventureiro qualquer pudesse se candidatar à presidência da OAB. Aventureiro no sentido não de ser um advogado, mas às vezes sair da política partidária para ingressar na disputa eleitoral da ordem, porque a gente compreende que a OAB não pode ser tratada como partido político. A OAB, o partido nosso é a OAB, né? O nosso sangue, o DNA é da OAB, né? E nós entendemos que a OAB, o partido dela é as bandeiras da defesa da Constituição da República e os pilares da cidadania. Nessa direção é a nossa próxima pergunta. Como evitar que a ordem se torne politizada, instituição politizada, né? E com isso assegurar a participação dos advogados, no caso de Minas e do Brasil, nas decisões mais importantes. E eu exemplifiquei aqui, tenho exemplificado, 2 pontos importantes. Um pedido de impeachment de um presidente em 2016 e, recentemente, novamente a discussão, que são coisas importantes para o país como um todo. Então, como evitar que a politização domine a tomada de decisão importante como essa, a título de exemplo, e a participação do advogado nesses processos tão importantes? O Estatuto da OAB, que é uma lei federal, já se preocupou com isso, ao estabelecer que não podem se candidatar a cargos na OAB pessoas que tenham comprometimento com o poder público, ou seja, que tenham cargos demissíveis ad nutum, ou seja, que tenham ligações políticas com presidentes da República, governadores e prefeitos. Então, evidentemente que o advogado deve escolher aquele que seja advogado. Eu costumo dizer advogado raiz, né? Que venha e sobreviva da advocacia. E aí pode ser, evidentemente, qualquer advocacia, né? Não estou dizendo que descaracterizando um ou outro advogado. Eu acho que existem advocacias públicas, advocacia privada, todas elas consagradas na Constituição da República. Existe também, com muita importância, áreas da advocacia importantes. Eu, por exemplo, sou um advogado da área civil, né? Existem advogados criminalistas, advogados empresariais, advogados trabalhistas. Então, eu não estou dizendo disso. Isso é a escolha do advogado democraticamente. O que eu estou dizendo é que nós devemos repudiar escolhas políticas na OAB. E a conduta, para mim, reprochável do presidente da Ordem Nacional nessa gestão foi exatamente criar esses vínculos políticos incessantes. Porque você tem que ter diálogos institucionais com o presidente da República, com o governador do Estado, com o prefeito municipal, independente do partido político da qual ele pertença. A OAB tem que ter palco institucional para a atuação em favor da advocacia e da cidadania. Então, o presidente da Ordem, evidentemente, tem que ser atendido pelo presidente da República, pelo ministro da Justiça, pelo governador de Estado, pelo secretário de Justiça, para defender não interesses casuais políticos, mas para atender interesses da cidadania, como já me referi, e interesses da advocacia. Como, por exemplo, como é que você vai resolver uma questão penitenciária, uma questão de direitos humanos, né? Antes de uma intervenção judicial, se você não procurar o secretário de Justiça. Então, você tem que ter boas relações institucionais. Mas, como eu as tenho no Congresso Nacional, como as tenho na Assembleia Legislativa, mas você não pode servir a um partido político, a uma instituição qualquer, porque o presidente da OAB tem que ter independência necessária, né, para poder bater e soprar, né, inclusive para agir judicialmente quando for o caso, como nós temos a pretensão de que se o governo do Estado não regularizar pagamentos de dativos, institucionalmente, vai ser uma das nossas bandeiras fortes na gestão, forçar o pagamento dos defensores dativos, porque é inconcebível que nossos colegas, né, façam a defesa dos hipossuficientes economicamente em todo o estado de Minas Gerais, onde não tem defensor público, e não sejam remunerados. E a gente vê que, lamentavelmente, está faltando alimento na prateleira da casa dos advogados, porque eles estão gastando o dinheiro deles para fazer a defesa dos hipossuficientes. Uma outra fala agora, eu acho que foi criou-se uma dificuldade, ou talvez surgiu ou explicitou durante a pandemia. Há uma fala de que os advogados, que o sistema virtual tornou difícil, quase impossível, o contato do advogado com os magistrados. Isso é verdade? Qual que é a sua visão e posição com relação a isso no diálogo com o judiciário? Qual a proposta da chapa? Eu acho que toda mudança, e a pandemia demonstrou isso, tem um lado positivo e um negativo. Do ponto de vista profissional, é lógico que a pandemia foi uma catástrofe humanitária,
perdemos muitas pessoas, né, advogados. Eu vivi como presidente da Caixa o drama de ver o sofrimento e a dor da advocacia nesse momento mais difícil da história recente mundial. Né? Agora, enquanto processo eletrônico, vamos dizer assim, tem seu lado positivo e o lado negativo, já. Você perceba o seguinte, para o advogado do interior, por exemplo, ele poder fazer a sustentação oral via online, videoconferência, para ele foi maravilhoso. Não ter que se deslocar a Belo Horizonte. Então, a gente tem que entender as compreensões de cada um. Mas eu acho que isso aí tem que ser facultativo, ou seja, se eu quiser fazer presencialmente, eu tenho o direito de fazer, e eu posso também me escalar para fazer virtualmente, porque o mundo virtual realmente ajuda na economia, na praticidade de algumas coisas. Né? Eu já sou um advogado e minha chapa reúne a experiência e a juventude, eu já sou um advogado mais experiente. Eu tenho 33 anos de advocacia ininterrupta e quero dizer que eu peguei o processo físico apenas. E a coisa mais difícil do mundo, nas varas de família, é você encontrar um processo físico lá. E você recebia muitas vezes aquele despacho assim, vista à parte, não falava o que era. Você tinha que ir lá no fórum, pagar estacionamento, ou pegar um ônibus, ou pegar um táxi, e esperar, pegar uma senha, esperar, e às vezes a vista era uma bobagem. Ou às vezes não localizava o processo e tinha que pedir uma certidão. Hoje o processo judicial eletrônico, nesse aspecto, é uma maravilha. Está lá, tudo que o juiz está vendo, você está vendo, a outra parte está vendo. Não tem autos físicos, né, que papel não juntou ainda. Então eu acho maravilhoso em si a oportunidade que você tem de ter o processo eletrônico. Agora, a nossa proposta é a criação de uma diretoria de inclusão digital na OAB, para preparar o advogado para esse mundo tecnológico, e também a diretoria do PJE. Por quê, Jame? Você perceba o seguinte, a importância. Nós temos que ter uma regulamentação nacional sobre o PJE, que a OAB federal não faz, mas Minas Gerais vai se preocupar em fazer. Por quê? Unificação de procedimentos, primeiro plano. Segundo, garantia de prerrogativa para o advogado e para o jurisdicionado quando há interrupção do sistema. Isso tem que ser automático. Nós não podemos sofrer a cada momento, né, as interrupções do PJE. Mas tudo com diálogo institucional, com parcerias com o Tribunal de Justiça, eu acho isso tudo fundamental, né, para o aperfeiçoamento, inclusive, do Judiciário. E a OAB vai estar ao lado desse projeto. Doutor, nós temos ainda 4 minutos e 3 perguntas. Eu estou falando isso para o senhor ter noção aí das suas respostas. Advogado fala muito, né? Nós temos 2 temas polêmicos. Um é a anuidade, que sempre fala, ela é alta ou é baixa, qual a sua visão e proposta. E exame de ordem, ele é difícil, deve ser mesmo. Qual a sua posição e a posição da chapa? Olha, não é difícil o assunto. A questão de anuidade, para mim, é igual síndico de prédio. Se o dinheiro é mal gasto, a anuidade vai ser alta. Se você tem austeridade administrativa, como nós mostramos, a anuidade vai ser baixa, congelada. Não tem segredo. A gestão anterior da Caixa de Assistência dos Advogados gastava absurdamente em questões não essenciais ao advogado. Se você gasta menos, como fizemos, hoje nós temos recursos, e está lá no portal da transparência, com sobras superavitárias em cada ano. E temos 70 milhões de reais. E, evidentemente, isso nos permite, com responsabilidade, dizer que a anuidade pode ser congelada. Agora, eu não vou prometer o que é ilegal, né? Tem chapa que vai falar, vamos abaixar a anuidade, tem provimento que não permite. Nós temos responsabilidade de dizer que o sistema é simples. Gastou muito, a anuidade aumenta. Gastou menos, e aí eu posso dizer o que eu fiz na Caixa de Assistência. Cortei todos os custos para que efetivamente o dinheiro possa ser utilizado para o advogado. Quanto ao exame da OAB, rapidamente dizendo, ele é essencial. Ele é essencial com relação ao grande número de faculdades, que tem algumas sem qualificação. Eu acho que democratizar o ensino é importante, mas tem que ter qualidade de ensino. E o exame de ordem é importantíssimo. E nós, inclusive, fomos responsáveis, e quero dizer isso, pela unificação nacional do exame de ordem lá em 2010. E o exame de ordem se tornou unificado graças a Minas Gerais, no Brasil. 2 perguntas ainda rápidas e nós temos 2 minutos. Uma, qual a sua proposição para evitar proliferação e queda de qualidade do curso jurídico? E a outra com relação à liberdade religiosa, que é um tema que está tendo muita polêmica, sobretudo para alguns advogados. Eu queria falar uma coisa importante sobre núcleos de conciliação que queremos instalar nas subseções da OAB. Isso é uma nova mentalidade do ensino jurídico que não está nas faculdades. Segundo, como combater? Isso depende do Conselho Federal. Isso não é tarefa de Minas Gerais.
O Conselho Seccional apenas dá parecer, né, para a instalação ou não de novos cursos. E 95% dos pareceres são negativos. E mesmo assim há a implantação dos cursos. Então, a nossa limitação no âmbito estadual é muito pequena. Com relação à liberdade religiosa, evidentemente que é uma pauta extremamente importante. Respeitamos demais isso. Temos, inclusive, uma comissão a respeito disso no âmbito da OAB e ela tem ampla liberdade, né, para trabalhar em termos desse assunto que é vital, né, de inclusive com a participação de vários, né, padres, pastores que são advogados e muitos deles que nos apoiam nessa eleição da OAB. Doutor, o senhor ainda tem 55 segundos dos 15 minutos. Fique à vontade para usar. Sobre essa importante alternativa de nós criarmos o núcleo de conciliação em cada sede da OAB. A OAB tem uma capilaridade maravilhosa. As subseções da OAB são muito importantes e tem gente que desconhece isso, sabe? Tem gente que fala, para que criar subseção? Onde tiver um advogado, tem que ter um núcleo da OAB, né? Porque é isso que dá apoio ao advogado, fortalecimento da cidadania no local. Então, nós queremos, em cada local da OAB, a gente criar um núcleo de conciliação e conscientizar o advogado de que ele pode ganhar seus honorários, fazer o seu trabalho maravilhoso, conciliando também. A conciliação é uma forma maravilhosa de pacificação social e traz mais resultados rapidamente para as partes e também para o próprio advogado. E isso nós vamos pregar com muita intensidade também no nosso mandato. Religiosamente dentro dos 15 minutos. Eu quero agradecer aqui ao doutor Luiz Cláudio, que está aqui conosco participando desse debate. Muito obrigado, doutor, pela sua gentileza de estar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa. Bem-vindo, doutor Lucas. Obrigado, Dr. James, por essa oportunidade de falar para os seus espectadores sobre nossa proposta de uma OAB reconstruída. Eu que agradeço, muito obrigado. Lembrando que nós temos 15 minutos a partir do início para responder todas as perguntas. Encerrado esse tempo, mesmo que não tenha concluído, nós vamos encerrar a sua fala, ok? Perfeito. Então, a partir de agora, 15 minutos para o doutor Lucas Bessoni. Doutor, quais os desafios para a advocacia que a sua chapa visualiza neste momento? Dr. James, nós verificamos que o maior desafio para a advocacia é retomar o respeito e a dignidade para a advocacia. Hoje a advocacia, infelizmente, ela está muito relegada pela própria OAB, né, que deveria ser o órgão que deveria proteger as prerrogativas dos advogados, ter a independência para cobrar dos outros órgãos de Estado, uma postura mais séria e digna com relação à advocacia, e isso, infelizmente, hoje a OAB não faz, não cumpre esse papel institucional e voltado para a classe. Então, esse é o nosso maior desafio, trazer de volta o respeito e a dignidade para a advocacia mineira. Uma outra reclamação dos advogados, e isso se ouve pelo Brasil afora, é com relação ao Conselho Federal. E sempre há a grita de eleições diretas para o Conselho Federal. Como a sua chapa vê isso e qual a viabilidade para a eleição direta para o Conselho Federal da OAB? Perfeito. Na verdade, isso já vem sendo discutido no Brasil há muito tempo, mas me parece mais discurso do que vontade de realmente operar uma mudança real nesse quesito. Nós somos totalmente favoráveis à eleição direta para presidente do Conselho Federal. Não vejo nenhum argumento contrário que possa ser válido, afinal de contas, elegemos presidente da República de forma direta também, não por meio de senadores, 81, como é no caso também do Conselho Federal. Então, nós não vemos nenhuma justificativa plausível a não ser manutenção de poder e algo para fazer com que o poder fique na mão das mesmas pessoas. Então, a gente é a favor da eleição direta para a presidência do Conselho Federal. E uma das questões do Conselho Federal, doutor, é que há também uma reclamação de que tem havido uma politização na gestão da OAB, no Conselho Federal da OAB. Eu citei aqui também para os candidatos anteriores, e isso precisa de ter mais participação dos advogados como um todo, né? E o que eu citei para os candidatos que estiveram aqui conosco, de pontos importantes, como, por exemplo, em 2015, em 2016, nós tivemos um pedido de impeachment apresentado requerido pelo Conselho Federal da OAB, do presidente da República. Agora, em 2021, novamente, o Conselho Federal discutiu um pedido de impeachment do atual presidente. Independentemente de partido, isso são pontos importantes que deveria ser ouvida a participação, ser ouvidos os advogados. Como o senhor vê isso, essa politização, e como que poderia se dar maior participação dos advogados? Não, maravilha. Eu acho que a OAB tem que ser independente, não só na seccional, mas também no Conselho Federal. Infelizmente, o atual presidente, né, o
o Santa Cruz, ele fez da OAB, né, do nosso Conselho Federal, um partido político dele mesmo, né, onde ele defende as ideias de ideologia política. Nós temos a visão de que existem 3 órgãos no país que não podem se envolver com política. Primeiro é o Poder Judiciário, segundo são as Forças Armadas e terceiro é a OAB. A OAB é um órgão não só de classe, mas também um órgão quase que de Estado. Qual profissão liberal, como a advocacia, possui, né, um capítulo dedicado à Constituição? É somente a advocacia. Qual órgão semelhante ao OAB tem o poder de ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade ou até pedir o impeachment de um presidente da República? Eu acho que são temas que devem ser debatidos com a advocacia e não num pequeno grupo que comanda o OAB, infelizmente, há mais de 30, 40 anos, sem ter essa troca que é sempre salutar num ambiente democrático. E eu dou exemplo das eleições para o 5º Constitucional. Existem estados onde a advocacia vota diretamente também e temos como o caso de Minas, onde apenas 80 conselheiros decidem entre eles de uma forma não tão focada na lisura, né, vamos dizer assim, para escolher o próximo desembargador do tribunal pelo 5º Constitucional. A gente vê que essa decisão deveria ser diluída para cada um dos advogados de forma mais democrática. Doutor, a pandemia trouxe muitas mudanças e na advocacia, no exercício da advocacia, não foi diferente, né? Com certeza. E esse sistema virtual facilitou e dificultou, né? E uma das reclamações é que quase impossibilitou o contato do advogado com os magistrados. E isso dificulta também o trabalho do advogado. A minha pergunta é qual a posição da sua chapa e qual a proposta para o judiciário neste momento do sistema virtual? Não, legal. A gente fala que a prerrogativa é a principal arma do advogado e advogada para o exercício da profissão. E quem advoga de verdade sabe que prerrogativa ficou para trás há muito tempo. Está faltando agora é acesso. O advogado e a advogada não têm acesso às secretarias, não têm acesso aos juízes. Isso ficou muito mais evidente depois da pandemia. Com os modelos tecnológicos avançando, o balcão virtual, o processo eletrônico, o tribunal começou a criar barreiras para não ter atendimento, para evitar o atendimento. Pós-pandemia, piorou bastante. Então, a gente vê que, pela independência da OAB, que está omissa, está faltando hoje em dia, nós temos propostas, por exemplo, de criar o SPP, como se fosse um SPC ou Serasa, das autoridades que são veladoras das prerrogativas. E com isso a gente vai começar a ter dados, saber quais são as autoridades que são boas de serviço, que atendem com cordialidade e respeito à advocacia, e aqueles que não atendem e são violadoras contumazes das nossas prerrogativas. E aí nós vamos passar a ter dados, saber exatamente onde está o problema e parar de falar de prerrogativa como palavra ao vento sem efetividade nenhuma. Nós temos, dentre outras, essa é uma das boas propostas que eu poderia citar aqui para o seu público. Dentre assuntos polêmicos, um deles é o valor da anuidade. Qual que é a sua visão dessa anuidade? É razoável, está para baixo, está para cima? E se tiver aí fora daquilo que vocês avaliam, qual que é a proposta de revisão para baixo ou para cima da anuidade da OAB? Muito boa pergunta, doutor James, e você perguntou para a pessoa certa. A gente já tem um histórico com as unidades da OAB. Em 2018 para 2019, né, valendo para a unidade de 2019, a OAB reajustou as anuidades em 23,5%. Foi um aumento expressivo de um ano para o outro. A forma como as anuidades são reajustadas sempre me incomodou como advogado. Nessa época, eu era presidente da associação, que foi citada no início, e nós resolvemos não ficar parados. Ajuizamos uma ação na Justiça Federal e conseguimos liminar em sentença para reduzir as anuidades em 20% para os nossos associados. Naquele momento, representávamos apenas esses associados e, inclusive, é esse motivo pelo qual estamos aqui hoje, para defender a nossa chapa, para poder atuar para toda a advocacia mineira. A anuidade ela é muito cara. Eu tenho um desejo pessoal de prometer para a advocacia que, sendo eleitos, nós vamos reduzir a anuidade, porém, tem um pequeno detalhe, não posso fazer essa promessa porque a OAB não é transparente. Ela não mostra quanto que ela arrecada e quanto que ela gasta. Nós não temos acesso às contas e os recursos. Então, é difícil eu prometer algo que eu não tenho certeza se eu posso cumprir. Mas podem ter certeza que é um dos nossos objetivos e é uma das nossas metas reduzir a anuidade e aumentar o serviço. Não é só reduzir a anuidade, fazer mais com menos. Essa é a nossa proposta. Outro polêmico é o exame de ordem, né, doutor? Que sempre é uma crítica que é muito difícil e as pessoas não passam e muitas ações, muitos questionamentos. Qual a sua visão para o exame de ordem? Assim, o senhor concorda com ele? Qual que é a sua posição da chapa? Perfeito. Num histórico para trás, não tão próximo, 15 anos para cá, nós tivemos uma enxurrada de cursos de direito que foram abertos sem qualquer critério.
e foram aprovados, né, foram bacharelados várias pessoas que não atingiam o conceito necessário para poder exercer a profissão, e a prova da OAB mostrou isso. Eu, quando fiz minha prova, né, tive toda a dificuldade como qualquer um, mas passei de primeira, achei tranquilo. E hoje eu vejo que ainda 80% não é aprovado, 75%, né, mais ou menos a média. Isso mostra o tanto que nós temos pessoas bacharéis em direito que não tem ali junto, né, o entendimento necessário para ser aprovado na prova. Isso mostra que não estaria apto, muitas vezes, ao exercício da profissão. Isso acaba desaguando em outras frentes. Hoje, o judiciário não respeita muito a advocacia, infelizmente, e pode ser muito em razão disso, de profissionais que não têm tanta qualificação e que diminuem o nível da advocacia. Então, a gente é favorável à manutenção da prova, mas que ela seja feita com honestidade, com sinceridade, porque hoje as provas são feitas com várias questões anuladas. Então, isso desestima um pouco a prova. Nós temos que evoluir muito nesse sentido, mas mantendo o exame da ordem. Nessa linha da sua fala, uma outra questão é do curso jurídico, né? Qual a sua proposta para evitar a proliferação e queda da qualidade dos cursos jurídicos no Brasil, o que acaba tendo como consequência a desvalorização da profissão, né? Exatamente. Eu acho que a OAB tem que atuar junto ao MEC para não abrir cursos de direito a qualquer custo. Não é o diploma que vai melhorar a vida das pessoas, é o diploma, são as oportunidades de trabalho. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque o curso de direito ele é um curso mais barato. Né? O pessoal fala que é cuspigis, não é só isso que basta. Não é um curso de medicina, que precisa de maquinário, outros cursos de fisioterapia, etc. É só uma sala de aula. Hoje em dia, na era digital, então, basta uma tela e uma câmera para falar que existe uma faculdade de direito. Então, nós temos que ter faculdades boas para poder ter bons profissionais. Então, acho que vale o MEC e o OAB trabalharem juntos nessa caminho, nessa toada. Doutor, dentro de temas polêmicos, um atualmente que tem discutido, e também essa é uma pergunta que é resultado de ouvir colegas nossos advogados, é sobre liberdade religiosa. Tem sempre aí um embate, tem ações no STF entre liberdade de expressão e liberdade religiosa. Proposto na sua visão e, consequentemente, da sua chapa, e ganhando da sua gestão, qual que é a sua proposta para assegurar a liberdade religiosa? Vai ter uma instância ou não? Propõe ter uma comissão ou não? Qual que é o limite disso? Eu acho que a OAB ela tem que focar e preservar a advocacia, as prerrogativas, a independência, o acesso à justiça e a liberdade de expressão, cada um tem a sua. Eu acho muito ruim coibir ou punir pessoas simplesmente pelo pensamento ou pela fala, desde que não seja ofensiva a ninguém, né? Não ofenda pessoas ou grupos, né? Quanto mais grupos religiosos, grupos de determinada raça, de determinada opinião, orientação ou opção sexual. Eu acho que cada um tem o direito de ter a sua liberdade. O OAB ela deve garantir, dentro do Estado Democrático de Direito, como órgão não só de classe, como eu disse, mas como órgão de instituição, o direito de cada um falar e pensar e agir com a forma que queira, desde que, obviamente, não prejudique outras pessoas, nem ofenda outras pessoas ou outros grupos. É assim que eu vejo. Nós temos ainda 4 minutos, ali dentro do nosso tempo de 15. O doutor Lucas já passou todas essas perguntas que nós apresentamos para todos os candidatos. Fica a critério do senhor, doutor. Se quiser deixar uma fala a mais com o advogado mineiro aí sobre a chapa, fica a critério. Nós temos ainda 4 minutos, 3 minutos e 50. Maravilha. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer para vocês, a Advocacia Mineira, dia 27 de novembro, tem eleição e esse ano vocês têm opção. Isso que é importante vocês terem em mente. Até então, nos últimos 30, 40 anos, nunca foi nos colocada a opção de votar numa chapa formada apenas por advogados e advogadas que trabalham de verdade, que sabem onde estão os problemas e sabem quais são as soluções para resolver o problema do seu acesso, da sua dignidade e do seu respeito perante os órgãos onde você atua, seja no judiciário, seja na delegacia de polícia, seja na penitenciária, seja no INSS. Verifiquem as chapas, não só as propostas, mas as pessoas, o histórico delas, qual é a carreira dela na advocacia e qual é a carreira dela no OAB. Nós sempre tivemos a relação com a advocacia, mas no meu caso sempre por meio da AJA, que nós falamos aqui, onde tivemos várias entregas, sobretudo na ação da anuidade, que conseguimos reduzir os 20% para os nossos associados, e não dentro do OAB. A gente tem que privilegiar quem advoga, quem sabe onde estão os problemas e podem oferecer as soluções.
Nós temos trabalhado com base em 4 pilares na nossa campanha. O primeiro é a independência da OAB, como nós tratamos aqui bastante hoje ao longo desse debate. A OAB precisa ser independente perante os outros órgãos de Estado para defender as nossas prerrogativas. A OAB precisa ser sem privilégios. Hoje existem muitos privilégios para a diretoria, carro com motorista, acesso privilegiado, cartão corporativo, viagem, buffet o tempo todo. Isso tem que acabar porque assim a gente consegue diminuir a nossa anuidade e o dinheiro é nosso, não pode ser gasto com uma pequena parcela de pessoas da diretoria que está lá há muitos anos. Nosso terceiro pilar é a transparência, está quase que conectado com a segunda, que é o fim dos privilégios, porque quanto mais transparência, menos privilégios. Infelizmente, a OAB não presta contas para nenhum órgão, não tem Ministério Público, não tem Tribunal de Contas e nem advocacia. A OAB deveria prestar contas para a advocacia, não só como os recursos são gastos, mas qual o rumo que eles estão dando para a instituição. Eu não consigo conceber a ata de uma reunião de conselho seccional não ser publicado no site no dia seguinte em que ela foi lavrada, ou no mesmo dia, para dar a entender, para mostrar para a advocacia os rumos que a instituição está tomando. E, por último, o nosso quarto e último pilar, não menos importante, é a modernização. A OAB ficou para trás, parado há muitos anos no tempo. Para ter uma ideia, para citar um caso recentíssimo, foi difícil convencer a comissão eleitoral de aceitar as fichas de inscrição da chapa assinadas via token, certificado digital. A comissão estava pedindo que fosse assinada a papel e caneta, como era feito há 40, 50 anos atrás. Então, a OAB precisa evoluir, avançar nesse aspecto, porque no final das contas é tudo tempo e dinheiro. Assim, mais uma vez, modernizando o parque da OAB, o sítio, né, que a gente fala tecnológico, nós podemos ter menos estrutura, podemos ter menos anuidade para poder bancar toda essa estrutura e assim uma coisa vai ligando à outra. Então, quero aproveitar esse momento especial e aproveitar e pedir o voto de vocês que estão nos assistindo. Dia 27 de novembro, é importante sair de casa e exercer o direito ao voto, porque na última eleição ela foi definida por 111 votos de diferença. Então, cada voto faz toda a diferença e eu quero contar muito, não só com o seu apoio e com o seu voto no dia 27 de novembro pela chapa OAB de Cara Nova, voto em 44. Doutor Lucas ainda tem 35 segundos, 30 segundos, se eu quiser deixar uma última palavra, fica à vontade. Perfeito. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, agradecer ao Dr. James, a Rede Super, por abrir esse espaço de debate democrático entre todos os candidatos. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco da nossa mensagem, nossas propostas e agregar bastante para o eleitorado mineiro, né, da advocacia, que vai, se Deus quiser, nos eleger no dia 27/11. Muito obrigado, Dr. James, e a todos os espectadores. E eu recebo agora a candidata à presidência da OAB de Minas Gerais, a advogada criminalista doutora Carla Silene Lisboa, que faz parte da chapa Nossa OAB. Atualmente, ela é vice-presidente do Instituto de Ciências Penais e conselheira do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui para falar desse tema que interessa, acho que Minas Gerais todo, não só os advogados, né? Obrigado. Com certeza, meu querido, agradeço imensamente essa oportunidade, porque, afinal de contas, a OAB está presente no dia a dia de todos nós como cidadãos. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Prazer, doutora. Nós temos 15 minutos, é um tempo cronometrado para todos os convidados, e neste tempo nós temos 6 perguntas. Então, eu gostaria de começar perguntando para a senhora quais são os desafios para a advocacia que a sua chapa, neste momento, visualiza. Bom, o primeiro deles é que nós, advogados, possamos voltar ao nosso espaço de trabalho, porque a pandemia nos tirou de dentro dos fóruns e dos tribunais. E se nós não estivermos lá, não é possível que a gente realize bem o trabalho que a gente se propõe a fazer em nome do cidadão. O segundo dele diz respeito à questão da transparência da nossa instituição. A nossa instituição, hoje, ela não consegue deixar claro a todos os inscritos sobre como ela funciona, o que ela propõe, o que ela faz ou deixa de fazer, né? Há ainda muito a que ser esclarecido. Também é importante, em novos tempos, nós lembrarmos a questão da equidade, da inclusão, a dificuldade que os nossos colegas deficientes têm para estar realizando o seu trabalho e, sobretudo, a gente resgatar aquele brilho nos olhos do advogado, porque andam todos aí muito borocochô, viu, James? Está difícil. Doutora, nós ainda temos aqui alguns temas que a gente colheu de informações dos colegas, e o que a gente verifica é que no Brasil tem uma grita geral, digamos assim, pela eleição do Conselho Federal da OAB, e um dos pedidos é eleição direta para o Conselho Federal.
qual que é a posição e qual que é a proposta da senhora e da sua chapa quanto à eleição para o Conselho Federal da Ordem? James, essa é uma questão super polêmica. Por quê? De fato, o sistema como funciona hoje, ele não traz a representação da coletividade. Mas a gente tem aqui um problema também. Todo mundo fala em eleição direta. Nós sabemos o quão complicado é uma eleição para um vereador, para um deputado, para um senado. Imagina para a gente eleger também diretamente aquele que vai representar o Conselho Nacional da OAB. Basta a gente pensar que nós temos, em alguns lugares, uma concentração extrema de advogados, como é o caso da região Sudeste, diferentemente de outras regiões do país, o que poderia ensejar uma não representatividade. Então, o que a gente vem construindo hoje é um estudo aprofundado para tentar gerar um sistema onde nós escutemos o nosso Estado. Que os advogados de Minas Gerais possam escolher o seu candidato e os conselheiros federais, então, votarem, né, naquele que foi escolhido pelo Estado de Minas Gerais. E aí a gente teria uma condição de equilibrar esse resultado final, que hoje, da forma como está sendo feito, desagrada praticamente todo mundo. Uma curiosidade, como é feita a eleição do Conselho Federal, doutora? A eleição do Conselho Federal, os conselheiros federais, eles compõem a chapa que vai concorrer à eleição à presidência. Essa chapa é composta por 173 pessoas e dentre as 173 nós temos 3 conselheiros federais e 3 suplentes ao Conselho Federal. Então, cada chapa já apresenta também os seus conselheiros federais. Lembrando que os advogados não votam para presidente da sessional, né? Eles votam para eleger um conselho e esse conselho elege um presidente. Exato. Eles votam para a presidência da sessão, né? E que vem junto os conselheiros federais, e esses conselheiros federais é que votam no Conselho Nacional para a escolha do presidente. É assim que funciona hoje em dia. E aí a gente tem o problema de, muitas vezes, os conselheiros federais votarem conforme os seus interesses pessoais e não conforme os interesses de todos os advogados do Estado que eles representam. Então, e aí nós vamos para uma terceira pergunta. Por exemplo, hoje é muito discutido que tem havido uma politização muito grande da instituição, de uma forma ou de outra, e isso tem prejudicado a própria categoria e a própria instituição, né? Lembrando que a OAB foi uma das instituições mais respeitadas nesse país em termos de credibilidade com a opinião pública. Então, como evitar na visão da senhora e a proposta da senhora, como evitar essa politização da instituição, e eu vou dizer aqui do ponto de vista ideológico, talvez até partidário, e tornar também a OAB mais participativa. Um exemplo, doutora, nós tivemos no passado e recente eleição para discutir, por exemplo, um pedido de impeachment do presidente. Sem querer entrar nesse mérito, mas como colocar o advogado para participar de uma decisão tão importante como essa? Olha, o Brasil está vivenciando um momento, né, bastante complexo e que há essa discussão sempre sobre a política. Eu gosto de ressaltar, James, que político todos nós somos e nada mais próximo do que a política, do que o próprio direito, né? Efetivamente caminham aqui, juntos. O problema é a questão disso ter se tornado uma politização partidária. Aí é o grande problema da nossa instituição. Porque a OAB, para que ela exerça o seu papel, em especial a sua função social, ela precisa de independência. E na medida em que ela se vincula ao partido A, B, C ou D, aí nós teremos sim um problema que a nossa instituição não terá condições de atuar cumprindo a sua função estatutária. E como todos nós podemos fazer para participar? Aí já é uma pergunta de um advogado também. Como podemos não fazer só da para eleição, participar? mas das decisões grandes. Bom, obviamente que é necessário que haja hoje, isso é fácil através do uso da tecnologia, de uma participação efetiva dos colegas, que eles se manifestem a respeito de assuntos sobre temas polêmicos. Olha, vamos pensar, a gente faz até no WhatsApp hoje, no WhatsApp não, minto, perdão, no Instagram, não tem lá uma brincadeirazinha que você coloca sim ou não, o que você pensa? Por que não existe um aplicativo, né, dentro das nossas seccionais para ouvir o advogado, para que ele se manifeste a respeito dos temas que lhes são caros, antes de que alguém, por seu interesse pessoal ou por interesses ao partido político a que ele se vincula, possa ir lá e tomar medidas que não agradem a todos ali, ou pelo menos a maioria.
Doutora, a advocacia também tem passado por um momento mais complicado, digamos assim, durante a pandemia, com o atendimento virtual, sobretudo do judiciário, e o comentário é que isso dificultou o acesso do advogado aos serviços da justiça, aos cartórios, aos assessores, aos escrivães e também aos magistrados. Como que a senhora vê isso? Acha que isso tem dificultado? Qual que é a proposta da senhora, como sendo presidente da OAB, para que isso volte a ser ou funcionar de uma maneira mais fluida, mais fácil para o advogado? E também, qual a forma de lidar com isso na negociação com o próprio judiciário? O que a gente verifica hoje é que a pandemia ela afastou o advogado de dentro dos fóruns e dos tribunais, como nós falamos aqui no início, James. Mas veja bem, nós pensarmos nesse retorno, nós temos que entender que o mundo mudou. Né? A necessidade hoje de nos adaptarmos à tecnologia, ao uso, né, dessa forma virtual para a realização de alguns atos, ela veio em muitas circunstâncias para ficar. Basta a gente pensar o seguinte, aquele nosso colega do interior, que antes não conseguia fazer uma sustentação oral, né, que muitas vezes tinha que subestabelecer para um colega da capital, hoje ele consegue. Então, há algum benefício disso. A questão toda é como conciliar esse benefício com o problema que a gente está enfrentando, que é da falta do diálogo, porque o fato de nós utilizarmos meios tecnológicos para facilitar a nossa vida, para facilitar uma audiência que seja realizada, ele não pode implicar num afastamento, né, entre advogados, promotores, serventuários e magistrados. E, infelizmente, é isso que está acontecendo. Porque o direito, ele é da fala, ele é daquele que a gente chega, explica, conta os detalhes. Porque, ao contrário disso, todos os casos vão ser iguais, vão ser apenas mais um. Então, o papel do advogado é, muitas vezes, explicar por que naquele caso ali é diferente. Então, essa humanização a gente precisa resgatar. Como que se faz isso? Com diálogo. Primeira coisa, com diálogo com as instituições. Sem esse diálogo, nada vai acontecer. Uma outra questão que a gente se preocupa é como inserir o advogado para que ele possa ter acesso a esses instrumentos da tecnologia hoje. Porque já tem muito, né? Nós temos softwares em grandes escritórios e que o pequeno advogado, às vezes, não tem acesso. Esse é um problema, né? É um problema sério. Nós temos algumas pessoas que têm dificuldade ainda para lidar com a própria tecnologia e não é só pela questão da idade, não. Isso varia mesmo, dependendo de faixa etária, mas, sobretudo, com a questão etária. Então, é necessário que a gente possa capacitar essas pessoas para usar esses instrumentos a nosso favor. Então, é pensar, olha, a virtualização, o mundo digital, ele não pode fazer com que o direito se desumanize. Ou então seremos todos dispensados e as máquinas decidirão por nós. É verdade. É bem isso que a gente observa se não tomarmos o cuidado, né, de nos inserirmos nesse contexto, de aprendermos a trabalhar com essa tecnologia a nosso favor e não contra nós, advogados, e, sobretudo, aos nossos cidadãos. Porque, efetivamente, o provimento é para eles. Sim. Então, eles são o maior prejudicado quando o Ministério Público, quando a magistratura, não recebe um advogado para o diálogo. Já passou da hora de que essas relações sejam revistas, não é verdade? Doutora, nós temos aqui alguns temas polêmicos, por exemplo, anuidade e exame de ordem. É alta, é baixa? Qual que é a proposta da senhora para exame de ordem, que o pessoal reclama que é muito difícil? E para anuidade também, uma revisão ou está no preço normal? Anuidade, se ela custar R$1 e o advogado não tiver um retorno, ela é cara. Mas existe um fenômeno curioso. Recentemente foi divulgado que os caixas da nossa instituição estão bastante sadios, com valores aí da cifra de 72 milhões. Bom, se considerarmos que após 2 anos de pandemia, o que fez aumentar, infelizmente, a inadimplência e nós conseguimos armazenar esse valor, é sinal de que parece-nos que essa anuidade está desajustada, que ela possa ser revista e especialmente reduzida. Mas mais do que isso, é necessário que a OAB converta essa anuidade em favor dos inscritos. Veja que tristeza, nós perdemos o nosso hospital, perdemos o Santo Ivo.
Eu falo que particularmente vivenciei uma situação de um problema de saúde, passei por vários hospitais aqui em Belo Horizonte e o único que prestou o serviço adequado e que resolveu o nosso problema foi o Santo Ivo e hoje eu não conto mais com ele. Né? Então são situações como essa, quando o advogado recebe, é igual a situação do cidadão quando ele recolhe o imposto. Se ele recebe a benfeitoria, ele vai se sentir bem. A mesma questão passa pelo advogado, mas hoje me parece sim que a anuidade ela está desajustada. Em relação à questão da prova da ordem, a prova da ordem ela é necessária. Nós entendemos que ela é necessária. E a questão da dificuldade, muitas vezes, ela está associada a uma maior fiscalização das nossas instituições. Como elas estão formando os alunos? Eu sou professora e falo assim, já passei por várias instituições e vejo que nem todas conseguem proporcionar ao aluno a formação adequada para um exame de ordem. Então, é necessário que a OAB possa estar conferindo, atuando, observando o que está ali faltando para que, de um modo geral, as pessoas tenham condições, sim, né, de ser aprovado no exame de ordem. Nós estamos faltando aqui só mais 2 minutos e 50 segundos. Eu queria fazer mais 2 perguntas, acho que não vai dar tempo. Mas qual que é a proposição para evitar a proliferação da queda da qualidade dos cursos jurídicos no Brasil e, consequentemente, a desvalorização da profissão, doutora? A desvalorização da profissão, ela passa por vários aspectos. Ela passa de um resgate do respeito à advocacia na própria sociedade, porque chega dessa historinha de piadinha de advogado, isso acabou com o respeito que o advogado muitas vezes tinha no exercício da sua profissão. É necessário que nós também possamos, como eu acabei de dizer, ter um olhar diferenciado para o ensino que está sendo oferecido aos alunos nas instituições. Hoje se fala num curso de direito totalmente virtual, hoje se fala em grades absolutamente distintas de uma instituição para outra. Então, isso aí precisa melhorar, é preciso que a OAB também esteja atenta a essa questão. Né? Muitas vezes a gente escuta aí de instituições que alugam até biblioteca, porque quando vem o exame tem lá uma big biblioteca, passou a turma que faz o exame, a biblioteca some. Então, isso não pode acontecer. Né? Mas valorização do advogado, ela passa por um conjunto de fatores. Como eu falei, desde resgatar junto à sociedade, impedir que a gente seja alvo de associação a notícias que vira e mexe colocam por aí como o advogado está ali para me enganar, está ali para fraudar. E, particularmente, né, eu hoje trago aqui uma proposta diferenciada de, após mais de 90 anos, nós termos a primeira mulher encabeçando uma chapa para as eleições da presidência da OAB-MG. E por que eu falo disso também, passa pela valorização? Porque hoje nós somos a maioria. Nós, mulheres, somos a maioria na sala de aula, somos a maioria na nossa instituição e não estamos ali representadas. E como disseram há pouco tempo, se fosse uma mãe cuidando da questão da pandemia, a gente tinha resolvido isso mais rápido. Então, eu acredito que passa muito por isso também, por esse olhar diferenciado para a nossa profissão, para o exercício dessa profissão. Olha, nós temos 40 segundos e eu vou fazer uma pergunta para encerrar. Uma questão, dentre muitas questões polêmicas, chegou para nós sobre a liberdade religiosa, que hoje está uma briga sobre liberdade de expressão e liberdade religiosa. Qual a posição da senhora sobre liberdade religiosa e uma comissão nessa matéria na ordem? Nós temos só 25 segundos para a sua resposta. Liberdade religiosa é direito fundamental, já está na Constituição. E é nossa função, como representante da OAB, zelar para que ela seja preservada. Ainda faltaram 10 segundos, 9, se a senhora quiser ainda fazer aí um uso. Só convocar os nossos colegas para que compareçam. Mais importante do que tudo é que o advogado vá e exerça o seu direito ao voto. Obrigado, doutora Carla. Obrigada a você, meu querido. Sucesso uma alegria. na carreira. Espero que a gente, ou na OAB ou não, a gente continue se encontrando aqui no nosso programa. Muito obrigado, senhora. Que assim seja. Obrigada a você, Diego. E nós chegamos ao final de mais um programa Advocacy. Eu espero que tenhamos contribuído de alguma forma para você e te convido para o nosso próximo programa. O Advocacy é toda terça às 10 da noite e nós te aguardamos. Até lá!